Essa é a história de um garoto chamado Paulo. Paulo não tinha nenhum amigo e sofria de preguicite extrema. Tudo isso com apenas 10 anos. Por causa de seus problemas com a preguicite extrema, Paulo aos poucos perdeu seu brilho no olhar. Foi por isso que a mãe de Paulo decidiu se mudar para uma cidade no campo. Lá era um lugar calmo e alegre, onde Paulo poderia finalmente encontrar a felicidade. Pelo menos foi isso que a mãe de Paulo achou. Paulo odiava a vida no campo, pois a partir de hoje ele teria que acordar 4 da manhã. Então Paulo aproveitou que sua mãe estava ocupada e trocou a hora do seu despertador. Mas infelizmente para Paulo, sua mãe o pegou com a mão na botija. E além de levar uma surra de chinela de pau, Paulo ficou o resto do dia de castigo trancado em seu quarto. Só que para Paulo já não fazia mais diferença entre ficar trancado em um quarto de castigo e ficar de férias. Então durante seu castigo, Paulo encontrou um vídeo que o fez rir pela primeira vez em uma década. Ô mãe! Eu quero fazer cocô! Exatamente. Naquele mesmo dia, a mãe de Paulo o chamou para assistir novelas, mas ela mal sabia que tinha cometido o maior erro de sua vida, pois Paulo odiava novelas com todas as forças de seu cocorô. Paulo não podia deixar aquilo passar. Paulo já não era mais o garoto inocente que todos acreditavam que ele era. Paulo havia se tornado um vingador. Ele irá se vingar da pior maneira possível. Será uma vingança tão terrível que todos pensarão 2 vezes antes de falar o nome Paulo. Mãe. Sai da minha maldita casa, seu gordo inútil! Não fique brava comigo. Sai da minha maldita casa! Depois disso Paulo se tornou um sem-teto. Pelo menos agora Paulo pode viver altas aventuras, e sua nova vida vai começar. Depois de encher o saco da vizinha. Oi, vizinho. Tá me ouvindo? Não. Paulo, por ser um vagabundo nato, foi direto para o quarto da vizinha, passar a mão em algumas coisas. Então Paulo se deparou com uma bola e ficou fascinado. Paulo precisava obter tal objeto, mas só depois de dar uma olhada no histórico do Google da vizinha. Agora Paulo vai pra cadeia por ser um animal. Pelo menos a vizinha teve piedade de Paulo e não chamou a polícia. E então Paulo escutou gritos desesperados pedindo ajuda, e como todo bom curioso ele foi ver o que era, e talvez filmar para postar no YouTube. Ao chegar lá Paulo se deparou com um gordo correndo pela sua sobrevivência. Normalmente Paulo só ficaria assistindo, mas dessa vez ele sentiu pena do gordo, pois ele é um animal de teta, que só sabia correr em círculos. Paulo correu rapidamente e pegou uma esfera da bolsa do gordo e partiu pra pancadaria com a mosca. Depois da intensa batalha, Paulo salvou o gordo, que como forma de agradecimento lhe deu o pônei que Paulo usou na batalha. Antes de Paulo ir embora, o gordo pediu para Paulo procurar sua filha, que foi dar uns rolês e se perdeu na mata. Paulo partiu em sua missão e só voltaria ao encontrar a filha do gordo. Depois de passar muito tempo procurando a filha do gordo, Paulo encontrou sua vizinha, que afirmava ser a filha do gordo. Então Paulo disse que estava lá para ajudá-la, mas ela fez uma aposta com Paulo. Se Paulo perdesse ele iria pro xadrez, e se Paulo vencesse ela voltaria com ele. E assim uma batalha feroz começou. De um lado estava Paulo, que carregava consigo uma importante missão e não iria descansar até cumpri-la. Do outro estava a filha do gordo, que só queria ver o circo pegar fogo. Nem preciso dizer que foi muito fácil. Então a filha do gordo voltou para casa com Paulo, mas prometeu que na próxima venceria de nosso herói. E ao chegar no laboratório do gordo, Paulo recebeu um aparelho de alta tecnologia capaz de guardar dados sobre os pôneis. Isso era tudo que o gordo tinha para entregar como forma de pagamento. Também recebeu algumas bolas para capturar pôneis da filha do gordo. Mas quando Paulo estava prestes a sair em uma jornada, sua mãe o parou e disse que Paulo nunca seria um mestre Ponémon. Foi neste exato momento que Paulo decidiu o que queria fazer de sua vida. Paulo queria ser o maior mestre Ponémon de todos. Então, sem olhar para trás, Paulo correu em direção aos seus sonhos. Paulo derrotou a todos que entraram em seu caminho. Sem desistir, ele seguiu sua jornada. Até que ele chegou a uma nova cidade, mas não tinha nada para fazer na cidade. E ele botou o pé na estrada novamente. Olha como é grande minha plantação de banana. Extenso, vem comigo, corre atrás de mim. Olha minha bunda. Depois de fingir ser dono de uma plantação de banana, Paulo entrou em uma floresta muito escura e com coragem prosseguiu sua jornada. Dentro dessa floresta Paulo encontrou um pobre cidadão que estava sendo perseguido por um vendedor de DVD pirata. Para salvar o cidadão, Paulo teve que enfrentar o vendedor de DVD pirata. É óbvio que Paulo venceu com extrema facilidade. Então o vendedor de DVD pirata foi embora, pois viu que Paulo não pode ser vencido por idiotas como ele. Depois disso Paulo chegou a outra cidade na qual Paulo foi informado de que havia um ginásio, mas Paulo ainda não estava pronto para o ginásio. Foi por isso que Paulo capturou mais um pônei. Depois foi treiná-lo contra essas duas. Finalmente tinha chegado a hora de conquistar a insígnia desse ginásio, e ao derrotar esse primeiro mestre Ponémon, a pequena Twilight evoluiu. Depois disso Paulo enfrentou esses dois, que pensaram que podiam vencer de nosso herói juntos, mas o plano desses dois não deu certo.
Depois de derrotar todos aqueles mestres, Paulo teria que enfrentar a líder do ginásio para receber a insígnia. Os 2 primeiros Ponémons que a líder do ginásio mandou foram fáceis, mas logo veio o último que deu trabalho para Paulo. Mas Paulo não desistiria agora, principalmente depois de tudo que ele passou até chegar no ginásio. Depois de muito tempo, Paulo finalmente derrotou a líder do ginásio. Foi assim que Paulo conquistou a insígnia desse ginásio. Enquanto Paulo dava uma última volta pela cidade, ele se deparou com aquele vendedor de DVD pirata mais uma vez, e logo percebeu que tinha coisa errada, e foi atrás dele. E enquanto Paulo perseguia o vendedor de DVD, encontrou um senhor que precisava de sua ajuda. O velho disse que um cara tinha roubado seu pequeno pônei e estava fazendo ele de refém dentro dessa caverna. Então Paulo ficou muito pistola e foi salvar o pônei desse pobre senhor. Ao chegar lá, Paulo se deparou mais uma vez com aquele vendedor de DVD pirata. Como já era de se esperar, Paulo venceu dele bem rápido. Depois de ser derrotado, mais uma vez o vendedor de DVD pirata devolveu o pônei do senhor, e uma maleta que tinha roubado de uma indústria vital que ficava na cidade. O velho ficou muito agradecido por Paulo ter salvo seu pequeno pônei, e voltou para sua casa muito feliz. Mas antes de Paulo ir embora, ele decidiu explorar um pouco mais essa caverna, e acabou encontrando um pônei, que agora faria parte de sua equipe. Quando voltou para a cidade, Paulo se encontrou com um cidadão que ajudou na floresta. O cidadão disse para Paulo que o vendedor de DVD pirata havia roubado uma maleta de sua indústria. Paulo entregou a maleta, que recuperou do vendedor de DVD pirata. Então o cidadão levou Paulo para sua indústria, onde recebeu um celular do presidente da indústria, como recompensa por recuperar a maleta roubada. Enquanto prosseguia com sua jornada, acabou se encontrando com esse cara, que disse que estava vendendo DVD original com desconto. Paulo não resistiu ao desconto e acabou comprando um DVD, mas ao ver que o DVD não tinha uma capa, Paulo percebeu que havia caído no conto do vigário. Quando Paulo finalmente ia embora dessa cidade, a filha do gordo estava esperando por ele na entrada, e pediu uma revanche. É claro que Paulo aceitou, afinal ele não tem medo de nada e de ninguém. O pônei que Paulo encontrou do outro lado da caverna demonstrou ser muito útil, derrotando um inimigo muito mais forte que ele. O resto da batalha não deu muito trabalho. Após a batalha, Effulgent, a nova pônei da equipe, evoluiu. Depois disso Paulo foi explorar sua plantação de banana que não é sua, e acabou chegando em uma outra cidade. E é por isso que esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe o like, se inscreva e compartilhe. Até a próxima, amiguinhos.